Você já sentiu que mesmo com tudo em ordem na sua vida, ainda falta alguma coisa? Você acorda, cumpre seus deveres, trabalha, paga contas, talvez até tenha conquistado reconhecimento, uma boa casa, uma família, e ainda assim há um silêncio aqui dentro. Um vazio que não se preenche com aplausos, nem com metas batidas. A vida parece completa por fora, mas dentro algo parece incompleto. Essa sensação é mais comum do que imaginamos. E o mais curioso é que ela se intensifica justamente quando conquistamos o que antes achávamos que nos traria paz. Um bom salário, um relacionamento estável, segurança. Mas quando chegamos lá, percebemos que ainda não é o suficiente. Deepak Chopra chamou isso de a fome mais profunda da vida. Não é por dinheiro, nem por sucesso. É uma fome da alma. Algo dentro de nós anseia por algo que nem sabemos nomear. O médico e escritor Gabor Maté, ao trabalhar por décadas com pessoas em sofrimento emocional, percebeu o mesmo padrão. Há uma dor escondida, um grito abafado que muitos carregam desde a infância. A verdade é que essa sensação de vazio raramente é só existencial. Ela é muitas vezes o reflexo de feridas não vistas. Histórias que ficaram trancadas dentro de nós, escondidas tão profundamente que passamos a chamá-las de personalidade. Mas e se essas sensações de insatisfação, angústia ou sabotagem constante forem pistas? E se, ao invés de sintomas de fracasso, forem sinais do nosso inconsciente tentando nos contar algo? Essa pergunta nos leva ao próximo ponto essencial desta jornada. Por que certos padrões negativos se repetem na nossa vida, mesmo quando desejamos tanto mudá-los? Por que sempre atraímos o mesmo tipo de relação? Por que sabotamos as oportunidades que mais queremos? Vamos começar a desvendar esses ciclos ocultos agora, no próximo capítulo. O efeito eco. Imagine uma música que você ouve desde a infância. Mesmo que você esqueça a letra, a melodia fica lá, em algum lugar da sua memória. Um dia, sem aviso, você se pega cantarolando aquela canção. Algo parecido acontece com os padrões emocionais que vivemos. São como ecos do passado. Continuam ressoando dentro de nós, mesmo que não saibamos de onde vêm. Muitas pessoas vivem ciclos repetitivos sem perceber. Relacionamentos que começam bem, mas sempre terminam da mesma forma. O mesmo tipo de parceiro, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações. Ou então, oportunidades que surgem e desaparecem como se algo invisível as afastasse. O medo de ser rejeitado, o impulso de agradar os outros, a necessidade de controle. Tudo isso são expressões de padrões que se formaram muito antes de termos consciência deles. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa é uma das frases mais poderosas da psicologia profunda. Ela nos convida a olhar para além da superfície e perceber que muitos dos nossos comportamentos atuais são respostas automáticas criadas na infância para sobreviver emocionalmente. Por exemplo, uma criança que cresceu sentindo que precisava ser perfeita para receber amor pode se tornar um adulto obcecado por desempenho, mas sempre com medo de falhar. Um menino que aprendeu que chorar era fraqueza pode se tornar um homem que não consegue se conectar emocionalmente com ninguém. Essas histórias não são aleatórias, são ecos. E quanto mais negamos a sua existência, mais alto eles gritam. Mas há uma boa notícia. Se esses padrões foram criados por experiências, eles também podem ser transformados por novas experiências, desde que nos tornemos conscientes deles. E para entender como esses ecos se formaram, precisamos dar um passo ainda mais profundo. Precisamos voltar ao início, ao ponto onde tudo começou, a origem do trauma. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Trauma não é apenas o que aconteceu com você.
É o que aconteceu dentro de você como resposta àquilo que aconteceu lá fora. Muitas vezes pensamos em trauma como eventos extremos, abusos, acidentes, tragédias. E sim, esses são traumas evidentes. Mas há outro tipo, mais sutil e silencioso, que afeta profundamente a forma como nos relacionamos com o mundo. O trauma emocional invisível. Aquele que nasce quando uma criança sente que não é ouvida. Quando precisa engolir o choro para não incomodar. Quando aprende que demonstrar tristeza, medo ou raiva não é seguro. Esses traumas não estão nos fatos, mas na interpretação emocional que a criança faz diante de uma experiência. Uma mãe ocupada que, sem intenção, não consegue estar presente emocionalmente. Um pai rígido que só valida o filho quando ele acerta. Situações assim moldam nossa percepção de valor, amor e pertencimento. Gabor Maté, em suas pesquisas e atendimentos, afirma: não é o trauma em si que nos adoece, mas o isolamento com que o vivemos. A dor que não teve espaço para ser expressa, entendida ou acolhida. Crescemos e, para sobreviver emocionalmente, aprendemos a desconectar dessa dor. Enterramos sentimentos, criamos máscaras, inventamos personagens e o trauma segue lá, não como lembrança, mas como programação. Essa programação influencia silenciosamente nossas escolhas. Onde colocamos limites, o que consideramos aceitável, quem permitimos amar, quanto nos achamos dignos de receber. O trauma não tratado nos leva a viver o presente como se ainda estivéssemos presos no passado. Mas existe um caminho para transformar essa realidade. Um caminho que começa com a escuta. Escutar o que o corpo sente, o que o coração sussurra, o que a alma vem tentando dizer há anos. Escutar o silêncio da dor reprimida. E para isso, precisamos nos tornar íntimos de um território pouco explorado. O inconsciente. É nesse terreno misterioso que vivem os verdadeiros segredos que nos sabotam e também os que podem nos libertar. Imagine o inconsciente como um vasto oceano, escuro e silencioso, onde nadam memórias antigas, emoções não resolvidas e crenças formadas quando ainda éramos pequenos demais para questioná-las. Ele não esquece, ele registra tudo. Desde o tom de voz com que nossos pais nos corrigiam, até o olhar de desaprovação quando tentamos expressar quem éramos de verdade. O inconsciente é o guardião desses segredos internos. Ele não é contra nós, muito pelo contrário. Ele é um mecanismo de proteção criado para nos manter seguros. O problema é que ele opera com base em informações do passado. E por isso, muitas vezes, nos impede de viver o presente plenamente. Carl Jung dizia que o inconsciente se manifesta através de símbolos, sonhos e padrões. Quando ignoramos esses sinais, eles voltam em forma de repetição. Voltamos para a mesma dor, como se estivéssemos presos em um labirinto emocional sem saída. Mas se aprendermos a decodificar o que ele tenta nos dizer, tudo muda. A vida deixa de ser um ciclo de reações e começa a se tornar uma criação consciente. É no inconsciente que vivem crenças como: não sou suficiente. Se eu me mostrar, serei rejeitado. É perigoso confiar. São essas crenças que silenciosamente nos impedem de abrir o coração, de aceitar oportunidades, de brilhar. Elas moldam decisões, sabotam relações, limitam sonhos, tudo sem que percebamos. Mas há uma chave poderosa nesse processo: a consciência cura. Quando trazemos à luz o que estava oculto, quando nomeamos o que sentimos, quando olhamos para nós com compaixão e verdade, o padrão começa a se desfazer. Não porque forçamos uma mudança, mas porque despertamos uma nova perspectiva. E esse despertar se torna ainda mais potente quando nos damos permissão para sentir, sem filtros, sem julgamentos, sem pressa. Vamos entender como a repressão emocional
Esse hábito de esconder o que sentimos cria um bloqueio energético e impede a manifestação da vida que desejamos. Vamos abrir espaço para a emoção, para que ela finalmente possa se mover. Desde pequenos, somos ensinados a engolir o choro, a ser fortes, a manter a pose. A tristeza é sinal de fraqueza. A raiva é feia. O medo é vergonhoso. Assim, aprendemos a esconder emoções como quem esconde bagunça num armário antes da visita chegar. Mas o corpo, ele lembra. Cada emoção reprimida não desaparece. Ela se aloja, se acumula, se transforma em tensão muscular, em cansaço inexplicável, em ansiedade difusa, em doenças que os exames não explicam. O corpo vira um cofre e cada sentimento guardado vira um segredo fechado a 7 chaves. Gabor Maté afirma que o corpo grita o que a mente cala. E não é metáfora. Estudos mostram que emoções reprimidas estão ligadas ao desenvolvimento de doenças autoimunes, desequilíbrios hormonais e até mesmo à dificuldade de manter relações saudáveis. Quando não damos espaço para a emoção fluir, ela se transforma em estagnação emocional, energética e até financeira. A repressão emocional também rouba nossa espontaneidade. Perdemos a capacidade de sentir com verdade. Tornamo-nos bons em parecer bem, mas incapazes de estar bem de fato. Vivemos controlando tudo, a fala, a expressão, até o desejo. Como se permitir sentir fosse perigoso demais. Mas sentir não é fraqueza. Sentir é um processo de limpeza interna. A raiva pode ser um pedido de respeito. A tristeza, um luto não reconhecido. O medo, um alerta mal compreendido. Quando damos nome, espaço e tempo às emoções, elas deixam de nos controlar. Liberar essas emoções é como abrir janelas num quarto abafado. O ar circula, a energia volta, e com ela, a clareza. É nesse espaço emocional liberado que começamos de fato a manifestar uma nova realidade. Como o autoconhecimento se torna a ponte entre a dor inconsciente e a liberdade emocional. E como o simples ato de olhar para dentro pode nos reconectar com a força mais poderosa que existe. A força de criar uma vida nova, alinhada e consciente. Autoconhecimento não é um destino, é uma travessia. E muitas vezes essa travessia começa no escuro, no desconforto de repetir padrões, na frustração de não entender por que as coisas não avançam, na angústia de sentir que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo por fora. Mas é justamente ali, nesse momento de quebra, que surge a oportunidade de olhar para dentro. Autoconhecimento é quando você para de buscar o culpado e começa a fazer perguntas diferentes. O que dentro de mim ainda não foi acolhido? Que parte minha estou ignorando para ser aceito? Por que continuo me sabotando quando estou perto de conseguir o que quero? Essas perguntas são lanternas no escuro. E cada resposta, por mais dolorosa que seja, é um tijolo na ponte que liga a dor à liberdade. Não se trata de encontrar soluções rápidas, mas de reconhecer quem você tem sido, entender por quê e, com isso, abrir espaço para ser diferente. O autoconhecimento também nos devolve o poder que perdemos na infância. Nos faz perceber que não somos reféns daquilo que vivemos, que podemos ressignificar, que há escolhas possíveis, mesmo quando a vida parece já ter sido decidida por hábitos antigos. Quando você se conhece, você deixa de reagir automaticamente. Começa a responder com consciência. Isso muda tudo, muda como você se relaciona, muda como você cuida de si, muda como você lida com o fracasso, com o sucesso, com o amor. E o mais bonito, o autoconhecimento nos reconecta com a nossa verdade mais essencial. Aquela que não depende da aprovação dos outros, nem do desempenho, nem da comparação. A verdade do ser. A travessia é íntima, é sua, mas não precisa ser solitária. E ao final dela, há algo esperando por você. Um reencontro.
Um estado interno de paz e clareza, onde a manifestação da vida que você deseja começa a acontecer, não por esforço, mas por alinhamento. O que sabota a sua vida não é o que aconteceu com você, mas o que permaneceu escondido dentro de você. Os segredos que criam os bloqueios mais profundos não estão lá fora. Estão nas emoções não sentidas, nas palavras não ditas, nos medos ignorados. Mas agora você sabe, o inconsciente pode ser uma prisão, sim, mas também é uma ponte. Quando olhamos para dentro com coragem, compaixão e presença, começamos a curar. E quando curamos, tudo ao nosso redor muda. Não porque forçamos, mas porque nos realinhamos com o que somos de verdade. Esse é o verdadeiro segredo da manifestação. Não é querer mais, mas ser mais consciente. Não é lutar para conquistar, mas se libertar para receber. A chave está com você, e ela sempre esteve. Agora talvez você esteja pronto para usá-la.